E aí, beleza? Esse homem acorrentado a uma rocha e tendo seu fígado sendo comido por aves, se chama Prometeu, e é ele que conta a história de Zeus, o rei dos deuses. Zeus inicia seu dia se dirigindo aos mortais, esperando que ainda o reverenciem como antes. Mas Prometeu está certo da corrupção de Zeus e planeja derrubá-lo. Para isso, precisará da ajuda de 3 pessoas. A primeira é Eurídice, que vive em Creta e está insatisfeita com sua vida. Um dia, uma mulher a aborda do lado de fora de uma loja, e pelo que ela murmura, fica claro que é Cassandra. Ela lamenta que ninguém acredita em suas profecias e prevê que tudo vai mudar até o fim do dia. Enquanto isso, no Olimpo, Zeus nota algo errado com a fonte divina Meandro, a linha perfeita entre deuses e humanos, e uma pequena fenda poderia acabar com seu reinado. Sua esposa Hera garante que está tudo bem. Zeus então se lembra de seu filho Dionísio. Nesse momento, Dionísio está festejando em um clube na Terra, mas depois vaga pela cidade. Um vendedor de comida sugere que ele dê ao pai um relógio como símbolo do tempo. Dionísio decide visitar seu pai apesar do desagrado de Hera, já que sua mãe, que Hera transformou em abelha por raiva, era mortal. E Dionísio só se tornou um deus por causa de seu pai. Zeus está assistindo a uma cerimônia de inauguração de sua estátua em Creta, onde uma mulher se sacrifica em nome dos deuses. Quando Dionísio lhe dá o relógio, Zeus não demonstra muito entusiasmo, pois já tem um de Hércules, considerado um amuleto da sorte. Mesmo assim, Zeus experimenta o presente, mas ignora os pedidos do filho por um papel mais responsável no governo do mundo. Irritado com os comentários rudes de Hera, Dionísio rouba o relógio de Hércules e vai embora. Zeus está absorto na inauguração, mas quando o véu cai, a estátua está destruída e coberta de fezes, com as palavras que se danem os deuses escritas nela. Minos, o presidente de Creta, grita de raiva e Zeus jura vingança, apesar de Hera sugerir que Poseidon cuide do assunto. Enquanto isso, Eurídice volta para casa, onde Orfeu, tocando violão, informa que planeja começar o show de hoje à noite no palácio com uma nova música em homenagem a ela. Eurídice não gosta da ideia, sentindo que ele já está tornando o relacionamento público contra a vontade dela, mas por enquanto não tem forças para protestar. Mais tarde, a empresária de Orfeu o leva para Heracleion, no Olimpo. Zeus está furioso com o que viu e de repente nota uma ruga na testa. Ele imediatamente teletransporta Prometeu, que assegura que ele não pode ser destruído. Mas de volta à sua rocha, Prometeu ri da tolice de Zeus. Enquanto isso, Dionísio recebe novo conselho do vendedor para encontrar seu próprio propósito em vez de viver pela aprovação do pai. Em Heracleion, Orfeu se prepara para a apresentação, confiante de que Eurídice chegará em breve. Mas ela visita o templo de Hera para falar com a serva muda de Hera, Teca, que também é sua mãe. Enquanto isso, Orfeu começa o show com uma música dizendo que Eurídice é o amor da sua vida. No templo, ela confessa que não o ama mais. Sua mãe cortou sua língua e a abandonou para servir a Hera. No entanto, os deuses não a preocupam e ela não acredita em profecias. A multidão curte o show de Orfeu quando Dionísio se teletransporta para Heracleion para ouvi-lo. No caminho do templo, Eurídice vê Cassandra novamente para no meio da rua e é atropelada por um caminhão. Enquanto isso, Teca revela a profecia de Eurídice, mostrando que coincide com a de Zeus, embora Prometeu insista que não podem existir duas profecias iguais. Orfeu descobre a morte de sua amada enquanto Cassandra e Teca observam seu corpo sendo levado. Algum tempo depois, Dionísio vai ao funeral e vê Orfeu, devastado, dar ao padre uma moeda para colocar na boca de Eurídice para que ela possa pagar a passagem para o além. Dionísio percebe que esse é seu propósito, ajudar Orfeu. No entanto, Orfeu fica bêbado, compra uma arma e vai à praia com a intenção de tirar a própria vida, mas acidentalmente atira em Dionísio. Orfeu entra em pânico, mas Dionísio mostra que é um deus e não se fere. A voz de Prometeu lembra que Zeus nem sempre foi um deus, o que significa que pode ser destruído por mortais. Enquanto isso, Eurídice se encontra em uma balsa em um submundo em preto e branco. 10 anos atrás, a rainha amazona encontrou e matou Quinas, que havia escapado da tribo. Enquanto morria, ele viu sua mãe Marina entre os assassinos. No presente, Orfeu acorda após uma noite agitada com Dionísio e ouve suas garantias de que pode trazer Eurídice de volta. Ao mesmo tempo, ela está navegando pelo rio
do Estige no submundo, assistindo a um vídeo introdutório de Hades e companhia sobre a passagem pela qual é preciso nadar para renascer. Mais tarde, os guardiões do submundo são convocados por Zeus para aumentar o número de nadadores que escoltam almas através da passagem. Enquanto isso, Dionísio demonstra seu poder a Orfeu dirigindo de forma selvagem. A balsa de Eurídice atraca e os passageiros são recebidos por guias com cães de 3 cabeças. Um dos cães late para Eurídice e seu guia-cão atira da fila principal. Nos últimos 10 anos, ele tem estado nesse mundo intermediário, certo de que permanecerá como guia. No entanto, Medusa anuncia sua transferência para as fileiras dos nadadores, embora ele não tenha pedido isso, pois está esperando por sua mãe. Sua parceira Prae fica feliz com a notícia, especialmente quando Medusa mostra uma de suas cobras, inofensivas agora que estão mortas. Enquanto isso, Dionísio leva Orfeu a um bar chamado A Caverna, onde se pode ter a chance de entrar no submundo. Ao mesmo tempo, Zeus desce à terra e, vagando pela cidade, se maravilha com o quão contentes e alegres as pessoas parecem. Ele convoca Prometeu e confessa seu medo de que seu poder esteja enfraquecendo. Acredita que as coisas devem voltar aos velhos tempos, quando as pessoas tremiam diante dele. Para isso, planeja destruir metade do mundo. Prometeu o aconselha a não fazer isso. Enquanto isso, Eurídice descobre que foi enterrada sem uma moeda, o que significa que não pode passar pela passagem e se renovar. Ela agora permanecerá no submundo, trabalhando por 200 anos antes de finalmente ter a chance de cruzar o rio Létis. Ao mesmo tempo, Orfeu descobre que o júri, composto pelas moiras, as parcas, avaliará as performances daqueles que buscam trazer um ente querido de volta à Terra. Na primeira rodada, as pessoas devem marcar todas as características distintivas, cicatrizes e marcas de nascença de seus entes queridos em um manequim. Enquanto isso, Medusa leva os novos mergulhadores ao rio Létis, onde a passagem brilhante os aguarda. Eles devem ajudar as pessoas a nadar até ela e alcançar o renascimento. De volta à caverna, Orfeu enfrenta um casal que lamenta a perda de seu filho. Os pais inconsoláveis fazem uma pantomima comovente sobre seu amor pelo filho. Orfeu sente que não pode fazer melhor. É solicitado que cante sobre sua amada, mas sem voz senta-se ao instrumento. Ao mesmo tempo, Eurídice chega ao rio, mas não pode nem se imergir no Létis sem sua moeda. Orfeu termina de tocar e recebe aplausos, mas o destino o pune esfaqueando sua mão com uma faca, revelando que ele pegou a moeda de sua esposa, privando Eurídice da chance de se renovar. Orfeu admite que fez isso por amor, mas a audiência, incluindo Dionísio, fica repulsada com seu egoísmo. Assim, os pais enlutados, Anatol e Clio, vencem a competição e ganham acesso ao submundo. À beira do rio, Quinas alcança Eurídice e confessa que também foi enterrado sem uma moeda, que sua mãe pegou. Enquanto isso, Dionísio implora às parcas que deixem Orfeu entrar no submundo. Elas concordam em troca do relógio de Zeus. Zeus, por sua vez, compartilha com Prometeu seu plano de contar aos mortais histórias no estilo da Guerra de Troia, para fazê-los odiar uns aos outros. Então, um grande conflito começará, mas Prometeu o lembra de seu relógio desaparecido, que era seu amuleto da sorte. Zeus decide encontrar o relógio primeiro. Dionísio, nesse momento, o entrega às parcas. Na Terra, as fúrias vagam há muito tempo, distribuindo justiça. Elas são invisíveis para os inocentes e apenas os condenados podem vê-las. Hoje, elas forçam um criminoso impune a tirar a própria vida no banheiro de um café na estrada, e então seguem para o próximo alvo. Esse alvo é uma mulher chamada Ari, que acidentalmente estrangulou seu irmão gêmeo enquanto dormia. A mãe deles nunca aceitou a morte dele, e agora o mestre Dédalo cria uma escultura de Glauco todo ano, mostrando como ele estaria em seu aniversário. O pai de Ari, o presidente Minos, promete dar à filha qualquer coisa que ela quiser, mesmo que ela recuse um presente todo ano. Seu guarda-costas, Teseu, ouve isso. Durante o dia, o presidente e sua família se reúnem para as celebrações do Dia de Olímpia em Creta. Lá, eles
Eles testemunham a estátua profanada dos deuses, na qual Teseu teve participação. Minos fica furioso, sua esposa fica histérica, e Ari ajuda a mãe a voltar para o quarto. Enquanto isso, no Olimpo, Zeus, suspeitando que um dos servos é responsável pelo relógio desaparecido, começa a matá-los um por um. Hera compartilha isso com Poseidon, explicando que Zeus está planejando duas fases de destruição da humanidade e pede ao deus dos oceanos que encontre o relógio amaldiçoado. Prometeu, por outro lado, lembra que uma vez matou Caronte na cama, mas não antes de extrair dele uma promessa de ajudar quem viesse até ele no futuro com uma marca. Enquanto isso, as moiras, tendo recebido o relógio de Zeus, permitem que Orfeu passe para o submundo através de um container de lixo. Orfeu se junta a Anatol, que está procurando por seu filho. Os dois entram em um mundo preto e branco. Anatol relutantemente conversa com Orfeu, já que este cometeu um ato imperdoável ao pegar a moeda de sua esposa. Mas Orfeu justifica sua ação com amor. O homem concorda em viajar junto. Ao mesmo tempo, Quinas visita seu cachorro Fotos, solta-o da gaiola e o cão sai correndo. Enquanto isso, Hades e Perséfone descobrem que uma alma está desaparecida. Eles discutem como ela conseguiu escapar do submundo. Perséfone teme que isso possa ser o começo de algo terrível. Hades pede que ela não informe Zeus sobre isso ainda. Enquanto procura por Fotos, Quinas encontra KNX, que implora por ajuda e informa que já nadou através da passagem. Mas então alguém chama Quinas e KNX desaparece. Mais tarde, durante o jantar, Reed se junta a Quinas e Prue, anunciando que foi nomeada como nadadora. A garota não entende por que eles continuam comendo, dormindo e se lavando quando já estão mortos. Eles explicam que isso os ajuda a se sentirem normais. Mais tarde, Prue convida todos para uma festa para os novos nadadores na Terra. Poseidon convoca Dionísio a um aquário e o acusa de roubar o relógio de Zeus. Dionísio admite que trouxe um mortal para o submundo e que esse mortal será o primeiro a trazer alguém de volta do reino dos mortos. Poseidon o avisa que, se isso acontecer, Zeus destruirá todos eles. Ele ordena que Dionísio devolva o relógio. Enquanto isso, no submundo, Orfeu e Anatol se preparam para cruzar o rio Estige quando Caronte se aproxima e relutantemente concorda em levá-los. Ao mesmo tempo, Quinas encontra sua assassina Hipólita na margem. Com medo, ele se afasta dela, mas ela o chama de blasfemo e diz que sua mãe o entregou voluntariamente. Dionísio encontra uma cópia exata do relógio de Zeus em uma loja e segue para o Monte Olimpo. Zeus não percebe a substituição. No submundo, Quinas é atormentado pela realização da traição de sua mãe, com a qual ele se preocupava há tanto tempo. De repente, Caronte para o barco e mostra aos homens Sila, o que significa que apenas um deles pode prosseguir. Agora, só uma luta determinará quem será. Orfeu ataca Anatol. Nesse momento, Quinas confessa a Reed que costumava ser uma amazona, ou seja, nasceu menina, mas depois foi expulso. De repente, eles ouvem KNX pedindo ajuda. Enquanto isso, Anatol quase domina Orfeu, mas Caronte intervém. Ao ver a marca das moiras na mão do músico, ele joga Anatol ao mar e ele desaparece na boca de Sila. Enquanto isso, Zeus compartilha seus planos de vingança contra a humanidade com Dionísio. Eles então descem juntos à Terra, onde Zeus agradece ao filho por devolver o relógio. Ele espera a ajuda de Dionísio para assustar os humanos com desastres naturais e conflitos. Dionísio não gosta da ideia, mas Zeus lembra que os humanos não importam. Nesse momento, Hades recebe uma mensagem de que em breve estão esperando um influxo de novas almas. Logo depois é informado que a alma desaparecida foi encontrada. Caronte e Orfeu chegam à margem, onde uma mensagem de gratidão de Prometeu está escrita. Reed e Quinas observam enquanto KNX é encurralado em uma masmorra. Eles o seguem cuidadosamente e descobrem as cascas vazias de todas as almas que passaram pela passagem, até mesmo aquelas que eles enviaram antes. Naquela manhã, finalmente chega o momento em que Prometeu pode explicar tudo. Zeus o puniu por ter se voltado contra ele antes de ser preso. Antes disso, Prometeu foi visitado pela Senhora do Destino. Ela exigiu que ele matasse a única pessoa que confiava nele sem questionar, Caronte. Além disso, ele precisava ganhar a confiança de Zeus ao aceitar sua punição e destino. Prometeu fez tudo isso e funcionou. Enquanto isso, as fúrias isolaram Ari em um hotel, onde ela explica que não queria matar seu irmão. Mas as fúrias não vieram para puni-la, e sim para
mostrar a verdade. Poseidon visitou o pai dela e o lembrou da profecia de que ele morreria pelas mãos de seu primogênito. Ares se recusa a aceitar isso, mesmo quando vê Minos entregando o bebê a Teus, ordenando que ele matasse a criança. A garota não acredita, mesmo quando as fúrias a lembram do massacre de Troia. Ela retorna ao palácio, mas fica em silêncio sobre tudo o que aprendeu. Minos está feliz que ela esteja segura, mas Are agora questiona tudo que seu pai diz. Naquela noite, ela vai até Teus, que admite ter desobedecido a ordem de seu pai. Ele não matou Glauco e o menino ainda está preso na masmorra. No entanto, ele já perdeu sua forma humana, transformando-se no Minotauro. Enquanto isso, Zeus e Dionísio assistem às notícias que relatam vários desastres naturais para o deleite de Zeus. Mais tarde, Zeus vai ao banheiro de Hera, onde ela guarda as línguas e orações de seus adoradores. Ele acidentalmente a ouve traindo-o. Em busca da verdade, ele tortura uma de suas servas, mas ela se recusa a trair e morre. Descobrindo isso, Hera pede para ver a língua pela qual ele soube de sua infidelidade, mas Zeus não consegue encontrá-la entre as milhões de outras. Ele acredita nas garantias dela de que não está tramando nada contra ele, acalmando Zeus e deixando-o na cama. Hera lamenta a morte de sua leal taiga. Enquanto isso, Eurídice e Quinas continuam procurando por Caníques, mas veem que ele já foi encontrado por Hades, que pessoalmente remove a alma de Nax. Por alguma razão, isso causa grande dor a Eurídice e força os dois a retornarem à superfície, onde são vistos por Medusa. Eurídice não entende por que Quinas não sente nada e se despede dele. Orfeu recupera a consciência em uma praia deserta. Enquanto isso, Dionísio entra em uma caverna e descobre que Orfeu cruzou com sucesso o Estige. Caronte nega a Orfeu um gole de água e o lembra de que adiante está a prova final que ele deve enfrentar sozinho. Eurídice, ainda abalada com o que Hades fez a Nax, vai até Quinas e revela que sua mãe se tornou Tacita quando ela tinha 5 anos de idade. Eurídice nunca aceitou isso e amaldiçoava os deuses todas as noites. Talvez seja por isso que doeu tanto nela. Quinas então conta sua história. Em sua tribo, os meninos que alcançam a idade adulta devem deixar o território amazônico para sempre sob ameaça de execução. O melhor amigo de Quinas também partiu, mas logo voltou, confessando que queria pedir para ser readmitido na tribo. Quinas o lembrou do perigo e pediu que ele fosse embora. No mesmo dia, Quinas viu o garoto ser morto. Naquela noite, sua mãe confessou que já sabia sobre seu renascimento, pois sua profecia havia previsto imediatamente o nascimento de um menino. Por isso, ela ficou tão feliz quando uma menina nasceu. Mas, infelizmente, não se pode enganar os deuses. Então, Quinas também odeia os deuses. Percebendo que sentem o mesmo, a garota o beija. Enquanto isso, Orfeu continua caminhando pelo deserto, sofrendo de sede e calor. Perséfone insiste que Hades conte a verdade a Zeus, pois o mundo de transição não pode suportar tantas almas, o que pode causar um colapso. Zeus se encontra novamente com Prometeu. Ele percebe que o problema não está nos mortais e decide destruir as Moiras, que são a fonte de sua profecia. Mas Prometeu avisa Zeus de que ele pode destruir o mundo inteiro, incluindo a si mesmo, e dá o exemplo de Minos, que vive em desafio à sua profecia. No entanto, Zeus o lembra de que Glauco pode escapar e matar Minos a qualquer momento. Ele então sugere que, se o pai matar o filho, isso refutará a profecia e criará um rival. Enquanto isso, Eurídice e Quinas descobrem que compartilham a mesma profecia. Eurídice se lembra de seu encontro com Cassandra e percebe que as conversas sobre a reencarnação daqueles que passaram pela passagem são mentiras. As pessoas dedicam suas vidas aos deuses esperando uma vida melhor, mas na realidade suas almas se transformam na água de meandro que os deuses bebem para se manterem imortais. Ao mesmo tempo, Hades e Perséfone chegam até Zeus e anunciam publicamente a instabilidade do mundo de transição, que está prestes a levar ao desastre. Se as almas pararem de retornar à Terra, elas se esgotarão. Em fúria, Zeus empurra Hades em uma piscina e o atinge com um raio. Enquanto isso, Orfeu luta para atravessar o deserto escaldante. Ele começa a ter alucinações e come areia,
torneira, pensando que é água. Perséfone descobre que Hades está vivo e jura destruir Zeus. Zeus ordena a Poseidon que faça Minos matar seu filho. O deus do oceano vai até as moiras e elas dizem que às vezes uma pessoa pode desafiar profecias. Hera pede ao marido que não seja como seu pai Cronos. Acontece que ele era um verdadeiro tirano e quando Zeus se cansou de suportar, matou seu pai, embora nunca tenha entendido como conseguiu fazer isso. Foi então que a passagem foi criada, que coletava almas em vez de reencarná-las. Poseidon e Hera ordenam que Minos mate seu filho, e se ele se recusar, Ariadne será submetida à tortura. Enquanto isso, Orfeu encontra um homem perto de um bebedouro. O homem lhe oferece água, mas se Orfeu beber, não poderá trazer sua esposa de volta. Apesar da desidratação e quase morte, Orfeu escolhe não beber a água, que acaba sendo a prova final. Após passar por ela, ele vê uma porta aparecer, levando-o à cidade. A primeira coisa que ele faz é correr para uma torneira, onde Pru e sua parceira, ao saber que ele é o marido de Eurídice, se oferecem para levá-lo até ela. Enquanto Orfeu a abraça na frente de Quinas, ela não sabe como contar a verdade sobre seus sentimentos. Na Terra, ao saber que Orfeu passou por todas as provas, Dionísio procura Poseidon em busca de conselho, mas o pega em uma situação comprometedora com Hera. Enquanto isso, Medusa informa a Caronte que o homem com a marca chegou ao submundo, o que significa que Prometeu estava dizendo a verdade. Marina sai de seu trailer e vê a mãe de Eurídice segurando um cartaz que diz: "Hoje é o dia". A mulher caminha silenciosamente até uma cova já cavada, deita-se nela, coloca uma moeda na boca e puxa o gatilho de uma arma. Nesse momento, Orfeu pede desculpas a Eurídice por ter pegado sua moeda e impedido que ela fosse renovada, mas ele fez isso em nome do amor e agora veio para trazê-la de volta à vida. Porém, Eurídice não quer voltar para ele. É hora de uma conversa com Hades. Mas primeiro, Medusa diz a Eurídice que eles estavam esperando por ela, esperando por uma mudança de poder. Enquanto isso, Zeus faz um jantar em família, enquanto assiste Minos matar seu filho. Dédalo explica a Ari como Glauco se tornou o Minotauro. O menino passava o dia todo no escuro, sempre sozinho. Os guardas não podiam falar com ele e, eventualmente, ele enlouqueceu e se tornou mais uma fera do que uma criança. Ele começou a atacar os carcereiros, o que deu a Minos a ideia de transformar seu filho em uma espécie de arma. Dédalo fez para ele uma máscara e chifres e agora criminosos eram alimentados a ele. No entanto, ele trata Dédalo com mais gentileza do que os outros. Ao ouvir isso, Ari exige ser levada até seu irmão. Enquanto isso, Quinas tenta convencer Eurídice a ir embora com Orfeu e revelar a verdade sobre o submundo para as pessoas. Medusa leva Orfeu até Hades, que se recusa a deixar o casal voltar à Terra, mesmo com a disposição dele de substituir sua esposa e ficar lá no lugar dela. Medusa fica muito desapontada com o resultado. Perséfone expressa sua desaprovação, pois o retorno de um morto à vida não poderia ser ignorado por Zeus. No entanto, Hades afirma que algumas coisas devem permanecer sagradas e que encontrará uma maneira de restaurar as almas. Convencida de sua retidão, Perséfone age pelas costas de Hades para enviar Eurídice e Orfeu de volta à Terra. Enquanto isso, Dédalo acompanha Ari até a masmorra do Minotauro. No entanto, Minos está liberando Glauco de sua cela para matá-lo com a faca de Hera. Percebendo isso, Dédalo tenta levar Ari de volta, mas Glauco o ataca e mata. Enquanto a mulher tenta escapar, Minos desce ao labirinto. Ari é encurralada por Glauco, a garota fala com ele e a fera se recusa a atacá-la. Ari remove sua máscara, horrorizada com o que seu pai fez ao filho. Nesse momento, Minos aparece e, após uma breve luta, mata Glauco, para grande deleite de Zeus e dos outros deuses. Enquanto isso, Medusa diz a Eurídice que o porão do submundo é chamado de vazio e, embora ela não saiba exatamente o que é feito com as almas lá, Eurídice pode parar isso revelando tudo às pessoas. Ela leva Eurídice até Perséfone, onde Orfeu já está esperando por ela. Ao mesmo tempo, Minos explica à filha que fez tudo para proteger a família, mas é nesse ponto que Ari percebe que seu pai interpretou mal a profecia. Embora Glauco tenha nascido primeiro, ele não respirou, mas Ari chorou imediatamente. Explicando isso ao pai, ela mata Minos com a mesma lâmina que ele usou para matar seu irmão e Zeus desmaia em choque.
Mais tarde, ele acorda e percebe que Minos está morto, que sua profecia se cumpriu e que ele deve impedir sua própria profecia antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Perséfone descobre que Hades está desaparecido. Hera exige sua presença no Olimpo. Hades, por sua vez, conta a Medusa sobre seu plano de restaurar o submundo na Terra. Zeus vai à caverna das Moiras, onde elas explicam que, para que sua profecia se realize, ele deve acreditar nela. Mesmo assim, Zeus pretende matá-las. As Moiras não só aceitam seu destino, mas ajudam Zeus a matá-las, cobrindo-se com líquido inflamável enquanto Zeus risca um fósforo. Antes de morrerem, elas devolvem o relógio de Zeus, confessando que o receberam de Dionísio. A caverna queima até o chão, deixando Prometeu em choque. Enquanto isso, antes de retornar à Terra, Hide confessa a Orfeu que se apaixonou por Quinas. Ela explica que a moeda não teve nada a ver com isso, ela já planejava deixá-lo porque era infeliz e então morreu. Mesmo assim, eles ainda têm a chance de recomeçar e continuam sua jornada. Quinas corre até a passagem para tentar impedir que mais alguém atravesse a fronteira e de repente vê sua mãe. Ao mesmo tempo, Hades entra no vazio e tenta restaurar a alma de Nax, mas sem sucesso. Quinas acusa Marina de traição, mas ela insiste que apenas trouxe a Amazona para ele cumprir sua profecia. Ela esperou 10 anos e agora veio guiá-lo através da passagem. Quinas revela que os deuses mentiram para eles e que ninguém retorna à Terra. No entanto, Marina entra no Létis. Quinas mergulha atrás dela e de repente começa a afundar na água. Ele a alcança e ambos desaparecem na passagem. Prometeu não entende o que está acontecendo, pois a profecia não está se cumprindo e ele ainda não ganhou sua liberdade. Enquanto isso, Zeus retorna para casa e distribui garrafas de água do meandro para sua família. A garrafa de Dionísio está apenas meio cheia e Perséfone não recebe nenhuma, pois o consumo do meandro agora dependerá da obediência deles. Ele também anuncia que destruiu as Moiras e, portanto, todas as profecias. Dionísio é forçado a admitir que deu o relógio às Moiras para que um mortal pudesse trazer sua esposa de volta dos mortos. No entanto, Perséfone contradiz isso, revelando que Orfeu morreu como punição por desobediência. Zeus mata o gatinho querido de Dédalo. Ele também queima as abelhas de Hera, declarando que ela não manterá mais a mãe de seus filhos em servidão. De repente, Poseidon confessa que ama Hera e pede que ela fuja com ele, mas ela ri dele. Mesmo assim, Zeus derrama a água de Poseidon e o bane. Zeus então declara que agora governará não apenas Creta, mas também o submundo e tudo mais. Ele vai até Prometeu para discutir o que aconteceu, mas assim que Prometeu explica que nunca o traiu, ele de repente desaparece. Enquanto isso, Ari arrasta o corpo de Glauco para o palácio e conta toda a verdade. Sua mãe, chorando sobre o filho, aprova suas ações. Hide e Orfeu conseguiram retornar à Terra. Para surpresa de Orfeu, a caverna desapareceu, mas seu carro permanece. Ele se oferece para levar Hide à cidade, mas ela recusa. Orfeu pede desculpas por ter ficado com sua moeda, mas ela o agradece por devolver sua vida e o abraça em despedida. Perto de Heracleion, Hide encontra Cassandra, que lhe diz que agora também se tornou uma profetisa. Ela instrui Hide a encontrar Ari e libertar os vivos, enquanto Quinas fará o mesmo com os mortos. Enquanto isso, no vazio, a alma de Quinas se restaura. Ele acorda ao lado de sua mãe, que abre os olhos com a palavra caos nos lábios. Prometeu se encontra no Olimpo, onde é esperado pelas invisíveis Moiras, que explicam que não podem ser mortas e que, de acordo com a profecia, ele agora ganhou liberdade. Zeus encontra Prometeu em seu trono. Por mais que tente, não consegue enviá-lo de volta à rocha. Além disso, ele de repente nota um corte em sua mão, apesar de os deuses não sangrarem. O meandro para de fluir, o que significa que Zeus não é mais um deus. Hera liga para alguém de um telefone público, ordenando que montem uma equipe e preparem uma cama livre, e parte em sua jornada com sua Tacita. Hades pergunta como é possível que Quinas possa restaurar almas humanas. Prometeu avisa Zeus sobre o caos que se aproxima. Ari se encontra com Andromaca para discutir a restauração de Troia e a destruição do Olimpo. E Dionísio olha para sua garrafa meio cheia. Terminando assim a primeira temporada de Caos, série de fantasia e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.